Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale, após o encerramento do mês e pregão desta sexta-feira, dia 29 de junho. Nós temos aqui encerramento da semana, encerramento do mês, e tivemos na semana uma queda de 1,96% para o Ibovespa, apresentando uma pressão compradora aqui no final desta semana, conseguindo ali manter o índice ainda acima dos 54 mil pontos, 53, 54 mil pontos, até após ter oscilado abaixo desse suporte, mas entrou pressão compradora e manteve o índice aí acima, devido à alta do pregão de hoje de 3,23%, foi o motivo aí de toda essa reação, alta muito forte, mas abaixo ainda da média móvel exponencial de 13 períodos. O Ibov no curto prazo segue com a possibilidade aí maior de estabelecer uma congestão nessa região de 57 a 53 mil pontos, 57 a 53 mil pontos, devido a isso aqui seria toda uma movimentação, uma correção lateral do Ibovespa depois desse grande movimento de queda, ainda assim respeitando a média móvel exponencial de 13 períodos. No meu ponto de vista, a oscilação acima da máxima de junho, que terminou com a queda de 0,25%, praticamente estável e apresentando um candle de possível reversão, de indefinição de possível reversão, se conseguir já começar a superar essa máxima, 57.611. Então, se o Ibov fizer isso aqui no mês de julho, traz uma perspectiva de buscar qual a próxima resistência, 60 mil pontos. Inclusive pelo gráfico diário, se a gente olha o gráfico diário, a superação de 57.611 montaria de certa forma um grande fundo duplo, e isso seria uma reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Aí um primeiro obstáculo pela frente, 60 mil pontos. Pegando a projeção, a altura que ela tem aqui seria de 5 mil pontos, aí seria projetando lá na faixa de 62.500, onde o Ibov teve outra congestão. Mas isso são apenas possibilidades para o mês de julho. A mais provável é de uma congestão de curto prazo, nessa região de 57 a 53 mil pontos. Olhando agora para a LAD do Ibovespa, a LAD do Ibovespa terminou em alta, coerente com a alta do Ibovespa. A LAD já vinha apresentando uma certa fraqueza para continuar caindo, e o Ibov sendo puxado principalmente por ativos como o OGXP3, e nesse pregão resolveu ter uma alta um pouco mais acentuada. Clímax é que já ficou dentro do que eu tinha falado na última videoanálise, a chance de ter uma alta e já ficar na região sobrecomprada. Já ficou na região sobrecomprada, ainda com possibilidade de vir para cima dos 50%, que aconteceu nos dois últimos topos aqui do Clímax, mas mesmo assim seria mais uma alta ali para testar os 55.000, 55.500 pontos, com chance de entrar na sequência, no início da semana, lá terça ou quarta-feira, já entrar a pressão vendedora, trazendo aí um repique de baixo dessa atual alta do índice. Olhando agora para Petro, PETR4, Petrobras fechou a semana com queda de 6,65%, e olha que deu uma boa melhorada. O pregão de hoje ela subiu 3,11%, mas mesmo assim é uma ação que se mantém abaixo da região de fundos anteriores, é uma região de resistência, antigamente era suporte. Média móvel ainda está abaixo, o preço em 18,47, o preço de fechamento foi 18,25. Ela gerou um fundo, mas é aquele fundo que é um fundo descendente, abaixo do último fundo e ainda abaixo da média móvel exponencial 13 períodos, que não traz um cenário muito bom para compra ainda nessa ação, a não ser que seja de day trade no decorrer da próxima semana. Gráfico semanal segue em tendência de baixa de médio prazo, testou já os 17,69 efetivamente nesta semana, apresentando ali um candle parecido com o candle, na verdade é um candle chamado de martelo, um padrão de reversão dos candles, martelo ou hammer, e com a possibilidade de ter esse repique de novo, ou congestionamento aqui da Petro até a região dos R$19, mas ainda cenário muito mais voltado para baixo na Petrobras. Para ela melhorar essa perspectiva de tendência de alta de curto prazo, operar essa ação pelo menos no curto prazo, comprando, para mim ela teria que estar acima desses dois topos aqui, 20,15 e 20,50, para fazer compra aí de fundo ascendente nessa ação.
por último, Vale 5. Vale 5 fechou. Voltando só para a Petro, para a gente falar aqui do fechamento do mês. No mês, a Petro fechou com queda de 4,6%, apresentando um candle de indefinição em cima do suporte. O que favorece uma perspectiva um pouco melhor de subida é a superação dos 20,15, que é aquele topo do diário que mencionei agora há pouco, que precisaria estar acima para pensar em pelo menos compra de curto prazo. Olhando agora para a Vale 5, o Vale 5 fechou a semana com alta de 0,9, logo ela já vem com algumas semanas ali consecutivas de alta. Essa aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, sexta semana consecutiva de alta, mas dentro ainda de um ponto ruim. Pelo menos o lado positivo de tudo isso, dessa subida no pregão de hoje, foi não ter fechado abaixo dos 38,13, não ter confirmado um topo descendente no gráfico semanal. Mas ainda assim fica numa região que é importante em termos de resistência, até ali na faixa dos R$40, 40,44, região importante em termos de resistência e complicada operacionalmente. Tanto que a gente olha para o gráfico diário dela, que fechou com alta de 2,17%, a gente observa uma tendência de baixa ainda não muito forte, porque não fechou abaixo dos 37,85, mas encontra uma dificuldade nessa ação, subiu e parou ali nos 39,40, não conseguiu anular essa leve tendência de baixa. Então ela teria que superar esse 39,40, abre até a possibilidade na próxima semana de gerar uma compra aqui pelo G60, já que o foco que eu venho mencionando para a Vale neste momento, enquanto ela não estiver acima dos R$43, seria atuar em compras de curtíssimo prazo ou de day trade. Curtíssimo prazo usando o gráfico de 60 minutos. Neste caso aqui, uma das possibilidades de entrada, fechamento aí forte acima dos 39,40 no G60. Compra na superação da máxima desse candle, se vem acompanhado por um volume acima da média, e botar o stop abaixo da mínima dele, projetando o risco dessa operação para cima, para ter o ponto de saída, o chamado objetivo da operação. Então essa seria a possibilidade de entrada, porque se ela fizer isso, ela volta a apresentar, pelo menos anular essa tendência de baixa, e isso seria a favor do posicionamento das médias, já até de um cruzamento da média móvel de 13 para cima da de 62, o que favoreceria um pouco mais as operações de curtíssimo prazo. E por último, aqui no gráfico mensal dessa ação, o fechamento do mês foi com alta de 6,64%. Mas isso quer dizer muita coisa? Não. O mês passado tinha caído 11,41% e continuou se segurando acima do suporte. Esse mês sobe 6,64% e se mantém entre as duas médias aqui nessa ação. Se mantém basicamente acima desse fundo aqui em torno dos R$33, R$33,50, e abaixo da região dos R$43, então nada de definição, mesmo com um mês bem positivo para Vale 5. Ainda manteria o foco que eu mencionei em termos de prazos operacionais para essa ação na ponta compradora, ou mesmo ponta vendedora. Compra mesmo mais interessante de curto e médio prazo aqui acima, e venda mais interessante de curto a médio prazo aqui abaixo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.